Olha, a IA, a gente vê muito mais como um assistente. É algo que veio para nos ajudar a potencializar o que nós temos. Não para substituir dessa forma. Então, o profissional de RH, da nossa forma de pensar, nunca será substituído por uma IA. Bem-vindos a mais um episódio do ERP Summit Podcast. Estou aqui hoje com a InPerson, uma empresa de recrutamento e seleção que está inovando o mercado brasileiro. Eu sou a Dama Roman, host do podcast. Ao meu lado, Marcelo Signorini, nosso CEO do Grupo Portal ERP. E estamos aqui com Tadeu e Priscila. Muito obrigado, sejam muito bem-vindos os sócios proprietários da InPerson. Eu queria que vocês começassem contando um pouco sobre a InPerson, de onde surgiu, né, essa ideia de vocês e trazer um pouco da história de cada um também. Em primeiro lugar, agradeço o convite do Portal ERP. É um prazer estar aqui com vocês. A ideia, ela surgiu a partir de uma dor. Então, foi um grande período que eu trabalhei em grandes empresas, como também como empresário. É a dor de você conseguir recrutar corretamente, o tempo de recrutamento e todo esse processo que ele chega a onerar muito, principalmente empresários e gestores. E a partir dessa ideia, em aproximadamente uns 2 anos, eu convidei a Priscila a participar da construção dessa empresa. Então, nós construímos a InPerson a partir das dores que nós enfrentamos no mercado. Isso você estava conversando com a gente, Tadeu, 2007. 2007. Você começou a entender o mercado, né? Isso, entender e sentir mesmo a dor. Nós começamos a sentir. E aí você veio do mundo de TI, dentro de uma empresa, de uma multinacional. E a Priscila da psicologia, e né, a Priscila, Marcelo? eles são casados. Então ele convidei a abrir a empresa, não é bem assim. Sim. Ela já é sócia antes de você saber. Sócia. Ou ela sabe antes por ser psicóloga, já analisou e sabe já falou, que é sócio antes. Essa parte a gente não conta. É verdade, essa parte. E aí, em 2006, 2007, você vendo da ITI, você olhar, poxa, é uma dor, né, Priscila, você contratar gente. Sim. E aí começou a ter essa dor e aí conta um pouquinho, como é que você começou a pensar em ter uma ferramenta para isso? Nós sentimos muito a dificuldade, quando você abre uma vaga, de você colocar um e-mail para receber currículos. Então, para uma vaga, nós recebemos centenas de currículos. E a partir do e-mail, você tem que salvar numa pasta, você tem que abrir um por um, tentar analisar, aí você tem que interromper para atender uma outra pessoa, resolver outra coisa, volta de novo ver o currículo, e aí você faz uma pré-seleção. Sei lá, 10 currículos. Lendo o currículo, né? Lendo o currículo, um por um. Exato. Você abre, em algumas empresas ainda recebe em papel. Na portaria da empresa. Então, ela tem o papel, tem o digital, tem que ler todos eles e, a partir dali, fazer uma triagem manual de colocar isso escrever. Isso aqui vai, isso aqui não vai, isso aqui vai. Quantas empresas ainda estão nesse processo? Vamos falar um pouco mais rudimentar de contratação. Porque eu imagino que existem empresas, indústrias, que ainda tem esse processo, né, de colocar a vaga ali, né, naquelas plaquinhas, né, na portaria. E aí vocês têm uma solução que é para essas empresas também. Não só empresas que estão mais avançadas no seu processo de maturidade, como empresas que estão mais ali, né? Nós dizemos assim, se tem pessoas, cabe a InPerson. Porque nós trabalhamos pensando neste processo inicial, mas não apenas nisso, também na gestão das pessoas. Eu prestei serviço há algum tempo, tanto em consultoria quanto em recrutamento e seleção. Então, para finalizar uma vaga, eram dias abrindo currículo. Então, eu recebia 500 currículos para uma vaga. Desses 500 currículos, apenas 20 eram de profissionais que tinham alguma experiência naquela vaga que nós estávamos procurando. 500 currículos, 20 tinham experiência. Tinha experiência. Tinham algum conhecimento na área. E quanto tempo levava para você analisar esses 500 currículos manualmente? Manualmente, 1 semana, mais ou menos. Porque você abre um por um, salva um por um. Não dá para fazer isso em massa, né? Você salva um por um, depois você vai abrindo, né? E aí, o Tadeu, ele tem empresa em outro segmento também. Então, ele falava, olha, vamos precisar abrir uma vaga. E eu pensava...
tem certeza? Vamos abrir mesmo, né? Chegava um cliente e falava, nossa, deixa eu ver se eu reaproveito alguma coisa dos currículos que eu já tenho. Não dava, porque ficava tudo perdido, tudo espalhado. Não tinha um banco de currículo, né? Não. O banco era uma pasta com todos os arquivos salvos lá dentro. Mas isso a gente tá falando um pouco mais atrás, certo ou não? Não, 3 mais anos atual. atrás. 3, Atual. 4 anos atrás, é. Sendo que hoje existem ferramentas também que facilitam isso. Mas Sim. você acha que... Por que a maior parte das empresas ainda não tem essa aplicabilidade para isso? Tem alguma ideia? Não? Por que a empresa não aplica isso? Não pensa nisso? Pode ser uma resistência, né? Nós conhecemos algumas empresas, principalmente lá na nossa região, no interior de São Paulo, que pensam daquela forma. Sempre fizemos assim e deu certo. Já tem um departamento de recursos humanos para fazer isso, então deixa as pessoas trabalharem do jeito que vem trabalhando até agora. Empresas que têm 30, 40, 50 anos no mercado. Então, acaba tendo essa resistência para entrar uma inovação, principalmente empresa familiar. Sim. E nesse sentido, como vocês acham que a Imperson se destaca frente a essas empresas? Nós temos uma solução tanto qualitativa quanto quantitativa, né? Então, vamos pensar em quantidade, na redução do tempo. Então, não é necessário você dispor de uma pessoa, principalmente uma indústria, uma empresa que tem uma rotatividade muito grande, até pela própria atividade, né? Não vamos nem entrar na questão de gestão. Até pela própria atividade, você precisa ter 1 ou 2 profissionais ali só para fazer processo seletivo. Então, não seria necessário uma mão de obra tão grande, tanto tempo de mão de obra assim, para fazer essa seleção. Porque a nossa ferramenta, ela faz um filtro. Então, na medida em que os currículos são colocados lá pelos profissionais, você pode procurar por área, por exemplo. Eu quero um profissional que more até 15 quilômetros da empresa. Ela faz um filtro Faz já. um filtro por palavra-chave. Tá, mas aí quando ele coloca, ele tem que cadastrar ou ele joga o currículo em PDF e a ferramenta... Então, a ferramenta que nós fazemos, como a gente trabalha, nós temos um portal de vagas que você customiza com o seu logotipo, com as suas informações, e quando você cria uma vaga no nosso aplicativo, no nosso sistema, você tem a opção de divulgar ele no portal. E também divulgar ele nas mídias sociais. Entendi. Então, você consegue aumentar a relevância e a audiência para essa vaga. E o candidato é bem simples, a gente pensa muito no candidato também, porque ele precisa ser rápido, fácil para ele, não só para quem está do outro lado. Então, são as duas pontas que têm que ser mais bem conectadas. Ele preenche só as informações básicas dele, para fazer o cadastro ali mesmo, e também quem é o gestor pode fazer perguntas customizadas. Então, você pode fazer algumas perguntas para poder entender um pouco melhor o candidato. Perfil. Um perfil ali mais preliminar, mais rápido. E o candidato anexa o currículo. Pode anexar o currículo em formato DocX, que é do Word, pode ser em PDF ou arquivos de imagem, JPG, PNG, e a nossa IA converte em texto. Ah, entendi. Então, ela leva para dentro um currículo já organizado num formato padronizado por nós, para que ele veja todos os currículos da mesma forma e mesmo padrão. Entendi. Em texto. Isso facilita também o quê? A pesquisa por informações nos currículos conforme a vaga que está aberta. Entendi. Porque aí você dá meio que uma categorizada em todos os currículos que você vai ter. Sim. E você gera um banco de currículo também que ajuda. Exatamente. Isso. Encerrando uma vaga, que você encerrou, todos aqueles candidatos, eles vão para um banco de currículo seu. Para você consultar depois. No futuro, você abre uma vaga, você faz uma Exatamente. nova pescagem lá dentro. Legal. Você falou sobre os benefícios de se utilizar a IA, né, nesse processo de recrutamento. Vocês acreditam que também pode ser, né, tem algum desafio aí na utilização da IA em relação à desumanização, né, do recrutamento e da seleção? Porque a gente sabe que a inteligência artificial tem aquele receio no mercado, né, de vai substituir o profissional, não vai substituir o profissional. Como vocês enxergam isso? Olha, a IA, a gente vê muito mais como um assistente. É algo que veio para nos ajudar a potencializar o que nós temos. Não para substituir dessa forma. Então, o profissional de RH, da nossa forma de pensar, nunca será substituído por uma IA. Ela terá o apoio da IA para ajudar nos processos e fazer o trabalho mais bem feito e mais rápido.
Então, vem como um assistente avançado. Existe hoje entrevistas feitas por IA dentro desse processo? Não sei também vocês, mas no mercado existe? Olha, As pessoas sendo entrevistadas por... tem alguns casos que a gente já viu, até fora do país, que são chatbots que fazem uma pré-entrevista. Que ele faz algumas perguntas. Uma triagem avançada. Que às vezes também quem está do outro lado, como candidato, acha que é alguém. E as empresas também têm que falar, olha, você está sendo agora... aqui é uma IA que está conversando com você, eu vou ajudar nessa pequena parte do processo. Aí é interessante. Mas muitas empresas ainda, acho que não, como está aprendendo, é uma coisa muito nova, estão testando, vendo, às vezes não é nem por caso... não acho que é porque... Eu acho que a ideia é ganhar escala. Ganhar escala, explorar uma tecnologia nova. E também, a ideia não é que substitua um profissional. A ideia é que este profissional tenha tempo para fazer aquilo que a IA não pode fazer, que é o contato com as pessoas, que é investir mais tempo, ao invés de ficar selecionando o currículo, investir mais tempo numa entrevista, numa conversa, prestar mais atenção naquilo que é humano, né? Que é humano, para não ter a desumanização do processo seletivo. Eu pedi só para a Priscila virar um pouquinho para as câmeras, né? Isso, fazer uma... O pessoal lá que está em casa conseguir assistir. Tá bom. Bom, muito bacana que eles trouxeram essa questão e eu queria entender um pouco mais sobre a plataforma de vocês, né? Em relação à personalização que vocês têm para todos os segmentos de empresa, como que funciona? Hoje, a gente divide o nosso sistema em duas partes. A primeira parte é o começo de tudo, que é onde você começa contratando bem, fazendo uma boa triagem, fazendo todo o processo ali de uma seleção mais otimizada. E dentro também dessa parte que é da triagem, nós temos ali análise de teste de perfil comportamental, temos o Matcher, que toda vaga ela é atrelada a um cargo. E esse cargo, ele tem um perfil. E a gente faz com o cargo um perfil junto com o candidato, para ver se ele dá um match. É como o Tinder das empresas. Mais ou menos. Você vai conseguir pegar o cargo e ver se a pessoa tem o perfil para ele já acelerar o processo seletivo. Sim. Exatamente. Aí, saindo dessa parte, vamos por que ele foi selecionado e será um colaborador, ou para os colaboradores, nós temos a segunda parte, que a Priscila já pode explicar um pouco mais também. Legal. Nós trabalhamos assim, a primeira coisa é pensar no cargo. E aí tem uma coisa muito interessante que facilita na própria gestão. Por quê? O que é que o gestor espera daquele profissional? Às vezes nem o gestor sabe e nem o profissional tem clareza sobre isso. E aí ele fica confuso até sobre as entregas dele. Então, começamos por aí. Uma definição das atividades daquele cargo e a definição das principais competências para que este cargo seja bem atendido. Quando o gestor ou o RH faz essa definição, o nosso sistema gera uma roda de competências e um perfil comportamental. É esta roda de competências, este perfil comportamental, que vai ser comparado com os candidatos, porque os candidatos, quando eles anexam o currículo, eles já podem ser convidados pela empresa para fazer essa análise de perfil. Então, vamos ver a probabilidade de dar certo. Tudo online. E também com os colaboradores. Por quê? Às vezes você tem um excelente profissional, você como gestor percebe que a pessoa se dedica, que a pessoa é empenhada, mas ela não entrega resultado. Então, tem a desmotivação do profissional e a desmotivação do gestor também, que quer manter a pessoa e não tem como fazer isso, né? Então, quando ele conhece os pontos fortes desse profissional, as oportunidades de desenvolvimento, onde é que esse profissional pode entregar mais resultado, ele pode fazer um remanejamento ou de atividades, se for um ajuste pequeno, ou até de departamento, levando esse profissional para um lugar onde ele vai ter mais resultado, vai se sentir naturalmente mais motivado, porque vai ter mais feedbacks positivos, e vai trazer mais resultado para a empresa. Então, nós trabalhamos nessas duas frentes. Deixa eu entender, então. São duas coisas. Então. A primeira coisa é a definição do cargo. Sim. Que você pode buscar ou fora ou dentro da empresa. Sim. A partir do momento que você já tem mapeado também as competências que você tem dentro do seu time. Exatamente. E aí você pode ter uma pessoa no seu time que não está aplicando para aquela
vaga, né, para aquele cargo, e o sistema fala, olha, tem alguém aqui que pode atender você. Isso. Isso é legal. Isso é legal, porque aí você consegue fazer aqueles pratos da casa, né? E tem uma outra coisa muito interessante também, que é o seguinte. Às vezes você tem uma equipe e você vai fazer uma contratação. Você pode olhar para a sua equipe e ver os perfis que você tem lá dentro e decidir se vai ser mais estratégico trazer um profissional parecido, com o mesmo perfil comportamental, ou se você precisa de algo totalmente diferente. Então, aí você vai buscar um perfil diferenciado. Nossa, isso é legal, né? Imagina que você tem alguém que super vai bem naquele cargo e está super performando. Isso. E aí, como é que você faz? Não, pergunta pro sistema se tem alguém parecido. Exatamente. Exatamente isso aí. Porque às vezes você traz alguém não parecido, vamos por assim, que nem você usa a palavra, para trabalhar junto, você vai ter o quê? Um conflito. Ou com o gestor, ou com o próprio outro colaborador que está ali. Porque o perfil ele começa a ter uma... é atrito, né? Atrito. Vai ter fricção, né? E dentro dos cases que vocês têm algum case de empresas para compartilhar em relação a recrutamento e seleção que vocês tenham em mente, que iniciaram o trabalho da empresa? Sim, nós temos um grande case nosso, temos várias empresas, e um dos grandes cases é o Portal RP. Sim. Que hoje está com a gente trabalhando, e nós percebemos ali um trabalho muito bem feito, muito bem orquestrado ali dentro com o nosso aplicativo, que a gente percebe que está extraindo mesmo o potencial que a gente quer entregar. Isso é muito gratificante. Então, A gente vê isso também lá, está falando. Geraldo, ele faz as análises e fala, olha, se essa pessoa pode ir para essa vaga, não, olha, o perfil diz que não, e a gente, não, é verdade. Porque tem uma coisa que é a nossa experiência sobre as pessoas. Sim. Outra coisa é quando a pessoa passa por um processo de uma ferramenta psicológica de análise de perfil. E é muito legal, porque às vezes as coisas casam, ou às vezes não. Às vezes a percepção que nós temos não é a percepção que vai estar ali. E é muito legal. E sempre a ferramenta, ela traz uma visão muito mais, acho que verdadeira do que um pouco a visão do gestor, que pode estar um pouco poluída, por conta que a ferramenta não tem emoção. E a análise nossa, né, da pessoa, ela vai ter um pouco de emoção, não é verdade, Priscila? Até porque nós temos a tendência de nos sentir mais familiarizados com os nossos iguais. Então, não é incomum um gestor contratar pessoas que são mais parecidas com ele. E, às vezes, nem sempre é o que ele precisa. Exatamente. Nem sempre é o estratégico para a empresa. E um outro ponto interessante é que o gestor também faz essa análise de perfil e ele consegue entender que, poxa vida, eu sou gestor dessa pessoa, mas eu sou totalmente diferente, mas essa pessoa é importante para a equipe. Deixa eu pegar o relatório de análise dela e ver como é que eu posso conduzir melhor a gestão. Qual é a melhor forma de me comunicar com essa pessoa? Qual é o estilo de comunicação que ela prefere? Como é que ela reage sob pressão? Como é que é o controle emocional dela? Para que o gestor também esteja preparado para isso, né? Para lidar com a individualidade da equipe e também ter a possibilidade de se desenvolver a partir do próprio relatório, a partir da análise dele mesmo. No mercado de TI, isso deve ser um desafio muito grande para a contratação de profissionais, porque a gente que trabalha com empresas de RP sente as dores, né, dos CEOs, dos diretores, que sempre estão em busca de excelentes profissionais, e aí precisa avaliar, né, não só o trabalho, mas a performance. Como que vocês enxergam esse recrutamento e seleção dentro do mercado de tecnologia? Olha, a gente percebe hoje que, não só hoje, né, já há um bom tempo, o mercado de tecnologia, principalmente na área de desenvolvedores, ele é um mercado altamente competitivo. Por mais que tenha mais profissionais, hoje há mais demanda de profissionais. E as empresas que hoje detêm os melhores são as que conseguem entregar mais benefícios ou mais recursos e que consiga também trazer pessoas dentro da cultura organizacional dela. Sim. Então, a cultura da organização, tanto para a TI ou qualquer pessoa, é um ser humano. E ele tem também uma cultura. E a empresa tem. E, às vezes, ele vem com a cultura de outra empresa, de outra Big Tech, de uma outra empresa de TI. E às vezes, essa adaptação ela é mais morosa ou não há uma adaptação.
E a parte de TI, por ser pessoas um pouco mais criteriosas, um pouco, às vezes, mais detalhista até pelo próprio perfil, ela tende a ser mais... fixar mais tempo dentro de uma empresa. Os bons ficam mais tempo numa empresa, porque ele já achou lugar, ele está muito bem ali, ele vai se manter. Então, o nosso também sistema, ele visa, primeiro, você encontrar os profissionais corretos. Então, você hoje pode compartilhar no LinkedIn, onde você vai encontrar bons profissionais. Você fazer uma triagem mais correta, que nós estava falando, com o tempo que o profissional, tanto de RH como o gestor, não gastará para fazer triagem, o nosso sistema faz, ele consegue o quê? Dar uma atenção melhor para os candidatos. Ver melhor o profissional que está ali e fazer uma entrevista mais organizada. E aí também já conhecer o perfil. Então, é uma das coisas que a gente vê que a área tech pode usar muito. E os tech também não têm esse problema da cultura de, vou mudar, é inovação para mim, eu não vou por um sistema porque é muito novo isso no mercado. Eles gostam dessas aventuras também. Porque essa parte de gestão não é novo nosso. O mercado também não é tão antigo. E nós percebemos também que a análise de perfil ajuda o gestor a entender com qual profissional ele pode pressionar e qual profissional ele não pode pressionar. Porque isso também tem a ver com o perfil, né? Então, um profissional que é mais detalhista, se você pressionar esse profissional, ele não vai ficar feliz, vai ficar desmotivado e ele vai buscar outra oportunidade. Então, também é uma forma de reter esses talentos, fazendo uma gestão mais adequada, entendendo, este profissional eu posso dar um tempo mais curto, esse aqui eu não posso, esse aqui eu preciso deixar um tempo maior, né? Isso ajuda na motivação do profissional. O feedback desse profissional também não vai ser um feedback negativo por conta do tempo que ele leva, porque o gestor já sabia quando contratou, né? Sim. Então, aumentando a motivação desse profissional, a gente também tem uma probabilidade de retenção. Até porque, quando nós falamos de profissionais que são mais detalhistas, nós estamos falando de profissionais que, de modo geral, prezam pela estabilidade, ou seja, não são pessoas que ficam buscando mudança o tempo todo. Então, é bastante fácil encontrarmos profissionais aí com 20 anos de experiência que passaram por 2 ou 3 empresas. São os detalhistas, buscam empregos que ficam por mais tempo. Eles mais têm uma estáveis. Probabilidade. É uma probabilidade devido ao seu perfil maior. Quantos tipos de perfis existem? Muitos? Nós trabalhamos com... A nossa metodologia, ela tem base na metodologia DISC. Então, nós trabalhamos com 4 perfis, né? Então, um profissional, ele pode ter um perfil predominante ou 2 perfis predominantes. É importante dizer que todos nós temos um pouquinho de cada um desses 4 perfis. E esse perfil também pode mudar. Quando é que ele muda? Ele muda por situações da vida que fazem a gente ter um outro olhar para a situação. Desenvolvimento pessoal, fui fazer uma psicoterapia, por exemplo, tive uma mudança de olhar para a vida, me posiciono de uma outra forma. E a própria convivência profissional mesmo, os desafios profissionais, se eu aceito ou se eu não aceito, né? Porque quando eu aceito, eu também me desenvolvo. E as oportunidades que a empresa me oferece de desenvolvimento. Então, nós costumamos fazer essa análise de perfil a cada 6 meses, porque pode ter uma mudança. Inclusive por planos de desenvolvimento individual que a própria empresa pode propor para o profissional, né? Não são... Os perfis, eles normalmente não mudam totalmente. Então, se é um profissional mais voltado a processos, pode ser que ele continue voltado a processos, mas ele desenvolva um pouco mais as habilidades de relacionamento, né? E vice-versa. Legal. Imagina uma coisa, né? Imagina você sendo psicóloga, tendo que desenvolver e ajudar a desenvolver um sistema, colocando metodologias e ferramentas como a DISC que você comentou, e deve ter outras ferramentas. Sim. Como é que foi para você essa aventura, né? Porque você veio do mundo de humanas. Total relacionamento. Total, né, contato. E aí teve que criar junto ao Tadeu essa ferramenta. Eu atuei muitos anos como psicóloga clínica e atendi muitos profissionais fazendo essa parte de orientação vocacional. Então, tinha algumas atividades que eram muito processuais. Então, essa parte mais processual não é estranha para mim, até me sinto um pouco processual, familiarizada. Você fala de sentar e se concentrar ali no papel, né? Que não são atividades relacionais, né? Como o consultório, por exemplo.
Então, foi um processo bastante longo de criação e de revisão, porque os nossos relatórios... Então, vamos lá, vamos pensar. Nós temos 4 perfis que podem ser os perfis únicos, né? O perfil predominante da pessoa, mas pode dar uma combinação. Então, somando tudo isso, nós temos 16 possibilidades de perfil. E cada um dos nossos relatórios... Eles têm aí média de 40, 50 páginas, cada um deles. Então, foi um trabalho bastante extenso de criação e vários momentos de revisão, né? Tanto para revisão conceitual mesmo, quanto para revisão de linguagem, né? 40, 50 páginas deve vir junto o mapa astral. Quase. Quase, chegou perto, viu? Considera o signo? Porque a minha esposa não lê o meu, né? Deve ter tanta... Legal. E aí, vamos caminhar um pouco mais, que eu acho que esse tema é interessante. O que vocês imaginam que é o caminho para que a ferramenta de vocês realmente entregue para as empresas? Porque geralmente a empresa não está tão... lógico que ela não quer receber trocentos PDFs, ela não quer que o gestor fique lendo trocentas, ela quer um pouco mais de agilidade, mas isso é uma parte que outras ferramentas entregam, vocês sabem. O que tem hoje que vocês imaginam assim, não, o nosso propósito realmente é que a empresa tenha um menor turnover, que a empresa consiga ter as pessoas mais felizes? Qual é realmente o que faz aí vocês acordarem de manhã e falar, não, é para isso que a missão de vocês aqui na Terra. Dentro da ferramenta. Olha, a gente vê como missão principal, que é o nosso foco, facilitar a vida dos gestores na empresa. A gente sabe que o dia a dia ele é extremamente corrido, estressante. E a gente quer, através de tecnologia, trazer o máximo de facilidade para o gestor sem tirar a pessoa do centro, que seria o colaborador e o funcionário da empresa, o colaborador e o candidato, sem tirar essas duas aí do centro. E conseguir ao máximo também que a nossa ferramenta leve insights e facilidades de análise para a contratação certas, utilizando IA, utilizando processo mais elaborado e também treinamentos que a gente tem na nossa plataforma para poder fazer uma educação das pessoas. Nós sempre pensamos que a vida profissional ela tem um impacto muito grande na vida pessoal. A vida profissional ela pode adoecer ou ela pode levar leveza, né? Só que a vida profissional ela é um pedacinho da nossa vida, não é a nossa vida toda. Ela é um pedacinho, mas em muitos casos acaba se tornando o centro da nossa vida. Então, nós pensamos o seguinte, se facilitarmos a vida do gestor, menos estresse para ele. Se ele conhecer a equipe, ele pode redirecionar atividades ou fazer remanejamento de departamentos, menos estresse para as pessoas vão ficar mais felizes, elas vão embora todos os dias com aquela sensação de hoje eu entreguei, hoje eu fiz, hoje eu conquistei, hoje eu dei mais um passo. E também a questão dos candidatos, né? Porque por mais que o candidato esteja precisando, nós também precisamos pensar se há essa possibilidade de sucesso, né? Porque senão o candidato entra, depois de 30 dias ele é dispensado e também isso compromete, né? A autoestima dele, a visão que o mercado vai ter desse profissional. Então, nós pensamos nesse todo, em colocar sempre a facilidade e a qualidade de vida para as pessoas, para que isso reverbere para todas as áreas da vida. Eu acho que é legal isso, porque hoje, se a gente for olhar, existem números que são bastante desesperadores, que as pessoas estão 90% são infelizes onde trabalham. No ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho. O número de pessoas que estão sofrendo da síndrome de burnout. Uma coisa que a gente, inclusive, estava conversando, né? Sobre o quanto o ambiente molda a gente. Exatamente. Isso é muito importante, sim. Sim, com certeza. O ambiente molda. E eu acho que quando você tem uma ferramenta e tem a possibilidade de ajudar nisso, deve ser bastante gratificante. E tudo isso ele vai trazer, o turnover vai ser menor, nós vamos ter pessoas produzindo mais qualidade. Mais felizes, entregando mais resultados. Essa palavra, né?
Minha ferramenta gera pessoas mais felizes no trabalho. Sim. Essa é a nossa intenção. As pessoas têm medo de falar, né? Tem. Que você tem que ser feliz no trabalho. Tem. A gente não foi criado para ser Não. feliz no trabalho. O trabalho não é feliz. Não, tanto que o pessoal fala, trabalho vem do grego de trabalho, que não sei o que é... Não, mas você tem que ser feliz no trabalho. Não é o nosso todo, igual você falou, né? Mas é uma parte importante, que se não está bem, acarreta o gestor estressado, porque ele vai ter que ir currículo, contrato errado. Contrato errado, vai chegar em casa estressado, trabalhou muito, não vai dar atenção para o filho, a empresa pode não ir tão bem. Então é um círculo vicioso. Exatamente. Que vocês podem deixar ele positivo. E até o nosso vai colocar o quê? No finalzinho do nosso processo, que é depois que você recrutou, fez tudo, você faz também a admissão da pessoa. Você vai para o módulo de admissão, onde você recebe todos os documentos, faz tudo ali, você sabe que está ali. Você também sabe quando foi agendado a entrevista, sabe a data, o horário, nós controlamos também. Mas nós teremos, em breve, um módulo que é voltado ao onboarding. Então vai ser um lançamento, já Isso, foi aqui. já foi aqui. Vamos perguntar também de treinamento daqui a pouco. Poxa, eu ia fazer uma pergunta para encerrar, então fala sobre o treinamento. É legal que a gente vai conversando. Eu imagino que a ferramenta também ela vai trazer gaps de competência. E, claro, se você tem uma ferramenta e valoriza o capital humano, você sabe que todo ser humano tem que ser moldado, tem que ser melhorado. O que a ferramenta ajuda os gestores a melhorar o time deles na parte de desenvolvimento? Primeira coisa é essa análise se este profissional cabe neste departamento, né? Não no sentido de vamos demitir, não. Como é que nós podemos organizar? Então, esse profissional, ele se adequa a 70% aqui. O que é que falta? Como é que nós podemos fazer esse desenvolvimento, né? O profissional, nós identificamos que você precisa se desenvolver nessas competências, né? E a própria roda de competências que nós trabalhamos, ela já traz essas informações, né? E aí, a empresa pode propor um plano de desenvolvimento individual para que esse profissional comece a caminhar na direção de um crescimento, até de uma preparação para uma promoção futura, né? Sucessão também. Exatamente. Também. Então, por exemplo, esse profissional é muito bom tecnicamente, é bom com pessoas, poderia ser um bom gestor, mas falta um pouquinho de segurança para ele. Então, olha, tem essa intenção, você gostaria? Gostaria, então vamos fazer um processo de desenvolvimento, porque o perfil dele é muito alinhado com o perfil de um gestor. Então, nós também podemos pensar desta forma. Daí que é importante ter essa clareza sobre o cargo na hora da contratação. Lá atrás, lá no começo. Lá no começo, certo, né? Isso. E o onboarding, como o Tadeu falou. Então, o profissional entra, já é apresentado para o profissional o que se espera dele. Olha, então, trabalhamos com 30 dias de experiência, 45 dias, 60 dias. Ao final deste período, nós esperamos que você já consiga fazer isso. Então, essa é a nossa expectativa. Vamos fazendo esse acompanhamento e todos os treinamentos que você precisa já estão disponíveis aqui num cronograma organizado, tudo agendado. O que é que você faz no dia 1, no dia 2, no dia 3? Quem é que vai te ajudar? Então, toda essa estrutura, todas as condições para que esse profissional realmente consiga ficar. Isso é muito bom. Tem uma outra vantagem importante que eu acho que a gente pode falar aqui, que é quando você traz já a pessoa e você já tem todo o feedback, porque tem muita empresa que vai dar, olha, vamos fazer o processo de feedback, mas ninguém falou lá atrás que você tinha que fazer direito. Sim. E aí, quando você vai fazer o feedback, a pessoa não sabe, gera uma frustração e às vezes tem que ter uma demissão, que não é o momento. Né, por falta de alinhamento inicial. Alinhamento inicial. Quando você já traz as cartas na mesa, olha, é isso que eu espero de você. E aí eu tenho uma pergunta. Como é que a maior dificuldade que eu vejo de muita empresa é fazer um job description, criar o trabalho que ela tem que fazer. Vocês devem ter diversos currículos, diversos cargos. A ferramenta já ajuda o gestor a criar um job description, um cargo baseado num perfil parecido na empresa, não? Como é que vocês veem? Nós já estamos já está no roadmap. Já está no roadmap. Esse aí já vai sair já para esses tempos. Já até anunciamos também. Nós estamos colocando a IA dentro da descrição. Para quê? Ela vai fazer perguntas. Se você deixar a IA criar, ela cria com o pensamento dela. O
que ela vai analisar? Ela vai analisar a sua empresa, que você tem a descrição da sua empresa, vai analisar também o cargo, se ele é um júnior, se é um sênior, se é um pleno. Ele vai fazer isso aí, vai analisar o perfil que é o cargo. A partir dali, ele vai ajudar você a escrever essa descrição do cargo, que é o job description. Sim. Com essa descrição, quando você abrir uma vaga, você apenas copia para lá. Você só leva isso aí para lá. Ali nós vamos ter campo com soft skill, hard skill que você vê para esse cargo e mais as descrições e atividades. Entendi. Posso fazer mais uma pergunta? Polêmica? Pode fazer mais uma pergunta. Polêmica, hein? Polêmica. Vai ser Você polêmica, vai me derrubar? Como assim, Tá, Marcelo? Fazer uma pergunta polêmica. Para a Priscila aí, né? Então estou tranquilo. Priscila, qual é a sua visão hoje em relação ao home office? Polêmica, hein? Essa vai ser um corte... vai viralizar. Eu já... Depois você dá sua opinião também. Não vai fugir. Eu penso que, como na psicologia, tudo depende. Depende da empresa, depende da proposta da empresa, né? Então, vamos lá no exagero. Um hospital não tem como ser home office, né? Pode até fazer uma consulta online, mas não tem como ser home office. Da mesma forma que existem cargos, de repente não a empresa toda, mas existem alguns cargos que sim podem ser feitos home office. É claro que isso melhora a qualidade de vida dos profissionais, principalmente se eles precisam se deslocar por uma distância muito grande, às vezes 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Isso impacta na rotina, na alimentação, no sono, no convívio familiar, né? Isso é inegável. Mas também nós precisamos ver o outro lado, que é a demanda da empresa. As relações não vão se distanciando com o home office? Já que você fez uma pergunta polêmica, eu fiz mais uma provocação. Mais As relações, eu penso que já se distanciaram com o uso excessivo do celular. Né? Quantas vezes, se você sai para almoçar, você vê uma família, cada um está com o seu celular, eles não estão conversando, não estão interagindo, né? As crianças já nascem sabendo colocar a senha, entrar em tirar YouTube, uma selfie, né? Selfie. Aqui faz isso, né? Já não sabe o que é o mouse. Exatamente. Então, mas você acha que já estão distanciando? O home office está potencializando isso? Eu penso que sim, que potencializa. Porque uma coisa, nós fazemos uma reunião de 20 minutos 2 vezes ao dia, né? De manhã e à tarde. Vamos fazer isso daí. Mas não tem aquela convivência, não tem... uma coisa é mandar uma mensagem para você dizendo assim, Marcelo, você não fez tal coisa que eu estava precisando. Outra coisa é ter que chegar, olhar para você e dizer assim, então... Marcelo, veja bem, eu estava esperando. Quer dizer, eu vou precisar ser mais polida no meu trato, porque tem uma relação, eu vou ter que olhar para você no dia seguinte. Sim. Eu preciso manter essa harmonia, preciso contribuir para que a harmonia se mantenha, né? Mas já tem muito tempo, né, que a tecnologia, ela impactou de um modo positivo pelo alcance que nós temos, mas negativo pelas interações. Então, isso tem um impacto. E aí, com o home office, não é diferente. Ganha-se por um lado, mas tem-se uma perda por outro. Ônus e bônus, né? Como em todas as escolhas que nós fazemos. Então, eu penso que é importante a empresa pensar se é possível oferecer essa flexibilidade, que é muito bacana para a qualidade de vida do profissional, mas o profissional também entender se não for possível para a empresa fazer essa proposta, né? Afinal de contas, cada mercado tem a sua demanda específica e ela precisa ser atendida. Aí, ó, polêmica levou otimamente bem. No fim, bom, equilíbrio é tudo. Exato. O caminho do meio sempre, né? O equilíbrio. E queria aproveitar. Você queria entrar na polêmica? É melhor deixar a resposta da Priscila. Tranquilo. Ou você concorda? Eu não concordo nem discordo. Eu acho que o home office, para ele ser bem executado, a empresa tem que ter muitos procedimentos de processo. Tem que estar na cultura da empresa já. Por quê? Você tem que saber o que o outro lado está fazendo, ele tem que ter uma demanda específica, ele tem que entregar, ele tem que saber o que ele tem que entregar, o outro lado tem que saber o que ele tem que entregar também. Então, você tem que ter tudo isso muito alinhado. Esse alinhamento, quando ele é home office, ele tem que ser muito maior. Isso parece que facilita, mas muitas vezes não facilita. Quando você trabalha com desenvolvedores, que foi nós falamos da área tech, você tem várias ferramentas.
Você cria as metodologias que é o Scrum, que você coloca, você sabe tudo que você tem que fazer. Então, você está na sua casa, você tem hora para entregar, o dia para entregar. Se você terminou um dia antes e a empresa não tem nada, fala, não, agora não precisa fazer mais nada, você já entregou o seu job. Acabou. Agora, se você tem outras áreas, você sabe o que você tem que entregar? Você já sabe qual que é próximo da fila? Você sabe a hora de parar e falar, não, eu não vou para a geladeira, eu vou ficar aqui porque eu tenho que entregar isso. Porque se tem na sua casa, você está no meio de uma reunião, toca uma campainha, você vai atender. O que faz? Você perde uma concentração, isso é algo importante. Então, há os dois lados para ser bem dosado. Então, alguns segmentos eu acho muito tranquilo, que nem você trabalhar com dev. Às vezes tem um desenvolvedor lá do Nordeste, muito bom, você fala, como que eu vou trazer ele para São Paulo? Ele pode trabalhar remoto. Mas se você tem alguma outra área que nem citou, está lá no Nordeste, para cá. Não, eu preciso que ele esteja aqui junto com a empresa para sentir a energia da empresa. É um comercial na empresa, faz uma venda boa, tem aquela energia rolando, tem aquela alegria ali por algo que aconteceu, uma meta batida. Já se tiver tudo home office, não tem isso. O comercial acaba não sendo comercial, acaba sendo um tirar pedido. Então, nós temos tudo isso daí. E só uma coisa do que o Tadeu falou, que existem perfis, dependendo da vaga, você precisa de um perfil específico. E existem perfis que precisam ter alguém supervisionando o tempo todo. Porque, olha, eu terminei essa atividade, e agora, o que é que eu faço? Não dá para você dar 50 coisas para a pessoa, ela não tem essa facilidade de organização, ela pode perder o foco com muita facilidade, então estar no grupo também pode contribuir para o sucesso profissional dela, porque ela vai ter uma entrega maior. Se desenvolve também. Tem perfis mais adaptados. E a ferramenta ajuda. Exatamente. E a ferramenta ajuda a saber o perfil. Exatamente. Sim, Pronto, Dama, não vou mais polemizar. Não, agora é uma pergunta fundamental. Vocês foram no RP Summit 2024. Sim. Já estamos indo para a 7ª edição do RP Summit. Como foi a experiência de visitantes? Vocês conheceram empresas? Como foi o networking de vocês, né? Ouvir as palestras, não sei se vocês conseguiram. Qual foi a experiência de vocês no RP Summit 2024? Foi muito boa. Gostamos muito do RP Summit, muito mesmo. As empresas, a gente percebeu que são muito acolhedoras para explicar as ferramentas que trabalham. Então, grandes players de mercados ali expondo as novidades, lançamentos. Isso trouxe para nós também muitos insights para o nosso negócio. Às vezes fala, nossa, será que essa empresa... Aí lá trocava uma ideia, conversava, já saía, putz, olha que interessante que faz. E ali já começamos a fazer um network. Inclusive, lá encontrei um conhecido, meu amigo meu, muito distante, quando ia na van com a faculdade comigo. Nossa. Ele estava expondo em uma stand lá, que era o Rafael. Estava expondo numa stand. Encontramos ele, depois já fui mais 2 vezes na empresa dele, que ele é de Americana. 2 vezes eu fui na empresa dele, estamos conversando. E nós também temos uma possibilidade de fazer uma parceria dentro do nosso sistema. Isso é muito bom, né? Sim, network fantástico. Networking, da van lá... Sim. Reencontrar as pessoas de mercado. Sim, com certeza. Isso passaram mais de, 15 anos que eu não via ele. Encontrei lá. Caramba. E é de Americana, Santa Bárbara. Vizinho de cidade ali. Cidade, vai se ver no RP Summit. Só que ele mora em Santa Bárbara. Ele mora em Santa Bárbara. Então, encontramos lá. Legal. A cidade do software crescendo cada vez mais. E o pessoal de Santa Bárbara se encontrando em São Paulo. Em São Paulo. Legal. Gente, muito obrigada. Queria agradecer muito a participação de vocês. Acho que é importante, né, as empresas terem esse panorama de recrutamento e seleção e também gestão dos talentos que eles têm na empresa. A gente tem aqui o nosso ERP Summit Podcast com tendências do mercado de software. Muito obrigada pela participação de vocês. Nós agradecemos.